A paz do Senhor, meus amados irmãos e amigos, que Deus esteja abençoando o seu dia. Estamos aqui com a nossa palavra do dia. E se você ainda não me conhece, nunca ouviu falar, eu sou o pastor Wellington e estamos aqui no nosso canal Respostas Divinas. E todos os dias, 10 horas da manhã, eu trago esta palavra, uma palavra para abençoar a tua vida. Não esqueçam, irmãos, que nós temos 3 vídeos por dia. Nós temos meia-noite, a oração da madrugada, temos 10 horas da manhã agora aqui, trazendo a palavra do dia, e temos às 18 horas para fechar com chave de ouro, que é a nossa oração das 18 horas. Irmãos, vamos aí para a palavra que Deus colocou no meu coração. E se Deus colocou no meu coração, Deus tem esta palavra para você também, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, irmãos. Deixa seu like aí, irmãos, para que o YouTube venha mandar esse vídeo para bem longe, para que as outras pessoas, assim como você está sendo abençoado, outras pessoas sejam abençoadas também. Irmãos, a palavra do Senhor de hoje está em Eclesiastes capítulo 12, versículo de 1 a 7. E o texto, irmão, vai falar sobre lembrar de Deus. Lembra do teu Criador. No versículo, irmãos, 1, diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e os anos das quais venham a dizer: não tenho alegria ou não tenho contentamento. A palavra do Senhor diz: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Meus amados irmãos, as pessoas, principalmente os jovens, existe uma probabilidade muito grande de esquecer de Deus. A mocidade está aí, as oferendas que o diabo tem apresentado aí, as coisas do mundo é atrativo, chama a atenção da juventude, e muitos jovens esquecem de Deus, meus amados. Meus amados irmãos, então a palavra do Senhor diz: lembra-te do teu Criador na fase mais interessante do ser humano, que é a juventude, que é o momento que a pessoa tem aquela disposição, tem aquela alegria, tem aquela força, está vivendo uma vida plena, a mocidade. A pessoa pode pular, virar de cabeça para baixo, coisa que as pessoas já de idosos não conseguem fazer. Eles estão a todo vapor. Então a Bíblia diz para os jovens: lembra-te do teu Criador, antes que venham aqueles dias maus, e depois você venha dizer: não tenho nele contentamento, não tenho alegria de estar vivendo. Esta palavra é para o jovem? Mas essa palavra é para você, meu amado irmão. Lembra de Deus, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Se você já não é jovem mais, lembre de Deus agora. Aí a palavra de Deus, irmão, vai falar uma coisa muito interessante. Lembra do teu Criador antes que o sol escureça e a luz e a lua e as estrelas tornem a vir as nuvens depois da chuva. A Bíblia agora, irmão, vai falar o seguinte: lembra do teu Criador antes que você comece a envelhecer, e muitas das vezes chega um momento que você não vai ter mais esse tempo de lembrar mais de Deus, não vai ter mais esta oportunidade que você está tendo agora. Aí a palavra de Deus diz o seguinte: antes que o sol escureça, antes que a luz e a lua e as estrelas tornem a vir as nuvens depois da chuva. A Bíblia está falando sobre os olhos nossos, porque antes que escureça o sol e a luz e a lua, está dizendo, irmãos, antes que nós começamos a envelhecer, e a nossa visão, quando a gente vai ficando velho, a visão já não é mais aquela visão bonita, nítida. Eu me lembro que eu tinha uma tia que ela já estava tão velhinha que a gente lavava a casa lá na roça, e a gente pegava o sofá, que sofá pequeno, a gente botava em cima da mesa virado de perna assim, ó, para lavar
o recinto ali. Aí minha tia já não enxergava muito bem, ela olhava e falava: gente, que televisão bonita é essa? Vocês compraram essa televisão? Aí eu dizia: não, dona Miúdo, isso aí não, é um sofá que está virado de perna para cima, né? Então, meus amados irmãos, a visão dessa ficou curta. Então, quando a gente vai envelhecendo, a visão já não é a mesma visão. Vai já começar a ver mais assim, vai ficando mais turva a visão. Então a Bíblia está dizendo: lembra do teu Criador, antes que você vai envelhecendo gradativamente. E diz o seguinte: antes que escureça o sol, né? Na visão aqui, quando o sol escurece, significa que é os olhos que estão perdendo a visão, está perdendo, não está conseguindo mais detectar a claridade. Aí a palavra do Senhor ainda diz, irmãos: no dia que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes. A Bíblia está falando sobre os homens fortes. Que homens fortes são esses? Os homens fortes é as nossas pernas. É as nossas pernas que sustenta todo esse corpo, né? Toda a estrutura do corpo está sobre as pernas. Então a Bíblia aqui chama esses homens fortes, essas pernas, chama de homem forte. Aí diz o seguinte: no dia que tremerem as guardas da casa e se curvarem os homens fortes. Meus amados irmãos, quando a pessoa vai envelhecendo, as pernas já não é mais a mesma. A pessoa já não tem aquela força mais. É quando a pessoa está andando, leva um tropeção, cai. Aí tem pessoa que fala assim: a minha perna falhou, eu fui subir uma escada. É por isso que a gente precisa, quando a pessoa está idoso, a gente tem que segurar eles com todo carinho, ajudar a subir a escada, descer do ônibus. Eles precisam de todo carinho, porque os homens fortes, que é as pernas, já não aguenta mais, já não suporta mais o peso do corpo. É isso que a Bíblia está falando. A Bíblia diz ainda, nesse mesmo capítulo: e cessarem os moedores, pois já serem poucos. Moedor, está falando nos dentes, antes que os dentes comecem a cair e a ficar fraco. Depois a palavra do Senhor diz assim: e as portas das ruas se fecharem por causa do baixo ruído. A Bíblia está falando sobre o ouvido, né? Os ouvidos. E as portas da rua se fecharem e o baixo ruído da moedura. A pessoa, quando está envelhecendo, irmãos, já começa a ouvir pouco, já começa a entender. A gente fala 2, 3 vezes, a pessoa vem, não entende, não ouve. É porque o ouvido ele vai cansando. Ele já não vai tendo mais aquela audição boa quando a gente é novo. Um dia a nossa audição vai começar só, né, ficando mais curta, a gente vai começar ouvindo pouco, e é assim. E se levantar a voz das aves e todas as filhas da música se abaterem. Aí a palavra vai dizer ainda, irmãos: e florescer a amendoeira e o gafanhoto foi um peso e pereceu o apetite. Quando a pessoa vai ficando com a certa idade, já não tem aquela fome mais, já não tem aquela predisposição para comer. A pessoa que é jovem, eu devo ser jovem também, né? Mas a gente come de tudo, mas vai chegando um tempo que a gente vai parando, a gente já não tem mais aquela mesma fome. Aí a Bíblia vai encerrar dizendo o seguinte: porque o homem se vai à sua casa eterna, céu, está falando do céu, e os planteadores andarão rodeando a praça, ou seja, aquele cortejo fúnebre. A Bíblia está dizendo: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, como deu. A Bíblia está falando sobre a morte, o falecimento daquela pessoa. Então a palavra do Senhor, ela diz gradativamente sobre o envelhecimento, sobre a morte, mas a palavra do Senhor diz o seguinte: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que aconteça tudo isso e você não tem mais prazer, não tem alegria e não tem outra oportunidade ou novas oportunidades para se achegar a perto do Senhor. Meu amado irmão, minha irmã, às vezes você vai dizer assim: pastor, mas eu não sou jovem, eu tenho 60 anos. Eu digo para você, tem 60 anos? Quando você tiver 80 anos, você vai dizer: ah, meu Deus, eu era jovem e não sabia. Meus 60 anos. Quando você tiver 70 anos, quando tiver 100 anos,
você vai lembrar, ai meu Deus, quem dera se eu tivesse 70 anos, quem dera se eu tivesse meus 80 anos, eu ia fazer muita coisa ainda, né? É assim, você é jovem e não sabe. Tem gente que é jovem na idade, mas já é velho, né? Na disposição, tem pessoas que é velho interiormente. Meus amados irmãos, que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor. O vídeo não para por aqui não, olha aqui, esse vídeo que eu preparei aqui, ó, você vai assistir, vai gostar, tá bom? Assista ele, fica na paz do Senhor, irmãos, e continua comigo aqui neste vídeo, amém?